Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 2 a 8 de maio. A gente entra no quinto mês do ano com a energia de uma lua crescente no signo de Leão. Só que como ela acontece só no domingo à noite, eu não vou contar ela como energia prevalecente dessa semana, até porque a gente acabou de vir de um eclipse solar, então a energia do eclipse ela é sim mais forte e vai perdurar por toda a semana. Como é uma lua nova, a gente está falando aqui de abertura para um novo ciclo. É muito importante a gente ter intenções bem claras e direcionadas para aquilo que a gente deseja. Pode ser, falei bastante disso no céu da semana passada, que a gente não tenha muita clareza, que esteja uma sensação assim de confusão, de nebulosidade, porque Peixes fala muito disso e tem muitos planetas no céu dentro dessa energia. Mas vai ser importante a gente começar aos poucos a vislumbrar aquilo que a gente deseja viver e realizar na nossa vida. Vai ser muito importante gerar cada vez mais clareza para que as coisas comecem a clarear também. E não o inverso, esperar as coisas clarearem para daí a gente ter clareza. Nessa semana tem muitos aspectos maiores acontecendo no céu, além dos aspectos da Lua, que é muito rápida, né? Então a gente tem aspectos de Marte com Urano, com o Sol encontrando Urano também em Touro, aspectos entre Mercúrio e Vênus, e esses aspectos, se a gente fizer uma análise deles, indicam uma facilidade, um favorecimento de mudança e novas ideias, para a gente realmente ir em direção a algo que a gente deseja construir na nossa vida. Só que como são aspectos muito sutis, que são sextes, né, que são aspectos, digamos, mais leves assim na astrologia, são positivos sim, mas eles dependem muito da nossa movimentação. Então pode ser que a gente não perceba tanto se a gente não colocar energia nisso. É importante se movimentar, dar o primeiro passo, fazer pelo menos uma coisinha que seja para que as coisas comecem a acontecer. Não espera elas acontecerem, faça elas acontecerem. Eu sei que às vezes é desafiador, eu sei que às vezes a energia está confusa, está estranha e a gente se sente sobrecarregado, mas inclusive o fazer pode vir de um movimento de deixar de fazer algumas coisas, de decidir não agir mais em relação a elas. E isso vai ser importante, tomar uma decisão e ir em direção a essa ação ou não ação. Como esse eclipse acabou de acontecer, eu vou reforçar aqui o meu convite para quem quiser acessar o material exclusivo que eu preparei para ele. É só você fazer parte do meu canal, se tornar membro Caminhante Estelar, que vai estar tudo disponível lá. Eu criei esse material para ajudar você a passar por essa fase de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais aprofundada e trazendo essas informações para que elas possam te ajudar a passar por essa fase da melhor forma. Na segunda, a Lua amanhece no signo de Gêmeos e ela passa terça-feira o dia todo ali também. A gente vai ter uma segunda cheia de aspectos no céu, o que indica um dia mais movimentado aqui na Terra também. Ou seja, uma segunda com cara de segunda, como a maioria das vezes a gente tem esse espelhamento no céu. Vai ser muito positivo porque favorece essa movimentação pós-lua nova. É o momento do ciclo para a gente começar a se movimentar aos poucos, começar a criar intenções e ir em direção a elas. Então, para isso favorece bastante essa energia. Por outro lado, Gêmeos é um signo de ar, é um signo mental, e como a Lua vai encontrar com o Mercúrio, que também está em Gêmeos, pode trazer muita agitação mental, muitas ideias, muita coisa na cabeça, muitas coisas para fazer e aquilo sobrecarregar mentalmente, e também pode gerar dispersão e ansiedade. A gente começa a fazer muitas coisas e não termina, ou tem essa sensação de sobrecarga por ter muitas coisas para fazer e acabar se perdendo e se dispersando durante o dia. O celular não para de tocar,
trocar, muitas trocas, muitas conversas, mas esse é o lado favorável. Então, se você tiver alguma conversa, se você tiver alguma troca, até no sentido de comércio mesmo, tá muito favorecido com essa energia de segunda e terça-feira, principalmente. Dentro do possível, começa a semana com mais leveza, sem se preocupar tanto, sem se cobrar tanto. Treina sua mente para agir a seu favor e não contra você. A gente não percebe, mas a gente tem um programinha automático rodando na nossa mente e a gente tende a pensar sempre da mesma forma. Diante de um acontecimento, a gente tende a reagir da mesma maneira, seja agressivamente, seja se retirando, se escondendo, seja se sentindo mal, seja se sentindo lesada. É uma tendência natural que a gente tem devido a outras situações da nossa vida. Então a nossa mente ela fica girando no automático e se a gente não percebe, não muda, ela vai vir sempre com aquela vozinha falando coisas que não nos ajudam, que não nos elevam. E se a gente prestar atenção e começar a mudar essas programações, a gente consegue ter mais serenidade na vida, porque a nossa mente ela age a nosso favor. Ela passa a falar coisas que nos incentivam, que nos favorecem, que nos elevam, e isso é muito positivo pra gente. A nossa mente ela tem que estar a nosso favor, não contra a gente. Então comece a treinar isso. Aproveita essa energia da lua em Gêmeos para fazer esse exercício. Na quarta, a lua entra às 8 da noite no signo de Câncer, então ela passa a maior parte do dia ainda em Gêmeos e ela vai ficar quinta e sexta-feira o dia todo dentro da energia de Câncer. Nesse momento, a gente vai ter mais sensibilidade emocional na nossa vida. Pode ser que a gente se sinta mais sensível, mais emotivo, mais saudosista, ou que as coisas nos afetem mais. Sabe quando a gente fica meio doído, que tudo nos afeta, tudo a gente ressente ou sente mais profundamente? A gente vai estar, de maneira geral, assim. As pessoas também vão estar. Então, cuidado com o que fala, da maneira que fala, tudo isso vai ser importante aqui. Outro ponto dentro dessa energia é que a gente vai ter uma oportunidade de resgatar o que faz bem pra gente emocionalmente, o que alimenta a nossa alma e fazer mais disso. Então buscar atividades de autocuidado, fazer mais coisas que você ama, se cuidar mesmo. Eu chamo isso de automaternagem. É um termo que não fui eu que criei, né? Eu vi em algum lugar da internet. E ele fala justamente desse autocuidado, da gente ser a nossa própria mãe, porque daí, inclusive, a gente para de projetar nossas carências maternas nas outras pessoas, inclusive na nossa mãe, porque ela é um ser humano, né, com falhas, com defeitos, é antes de tudo uma mulher. E talvez, enquanto mãe, ela não foi capaz de dar o que a gente emocionalmente pedia. E não é que ela não deu o suficiente, ela deu o que ela podia. Mas aquela criança ferida que a gente era, queria mais e mais e mais o tempo todo. Pode reparar, né? Quem é mãe aí deve saber que a criança, ela quer atenção o tempo todo, para ela nunca tá bom ou o suficiente. Ela quer ficar grudadinha mesmo, a ponto de sufocar. E se a gente não está preparado, né, e na verdade a maioria das pessoas não tem essa maturidade emocional para lidar com essa carência infantil, a gente acaba assim criando, né, essas questões que a gente vai projetar na nossa vida. Isso aconteceu com a gente, aí a gente tende a repetir o padrão. Então olha para essa criança ferida e cuida dela como se fosse a mãe dela. Faça coisas que você ama, tenha mais atitudes de autocuidado. Hoje eu tô a fim de tomar o meu sorvete preferido, eu vou acender uma vela para tomar banho, eu vou fazer uma massagem nos meus pés ou um escalda-pés. Faça essas coisinhas, né? Cuide de você da melhor forma, tenha esse auto-amor, porque isso naturalmente vai fazer com que a gente pare de projetar tanto nas nossas relações todas as nossas carências. Então já pensa aí que atitude de autocuidado você vai ter com você mesmo ou você mesma nessa semana. No sábado, a lua entra em Leão às 9 da manhã e passa domingo o dia todo ali, se tornando oficialmente crescente às 9h20 da noite.
Aqui a gente tem um signo de fogo que traz mais energia, mais empolgação, mais vontade de viver. Então vai ser um fim de semana perfeito para a gente fazer coisas interessantes, gostosas, que tragam alegria e satisfação para a gente. Foca nisso, foca em sentir prazer, em estar vivo, em fazer algo que realmente a gente sente, nossa, que gostoso, vale a pena viver só para eu poder experimentar essa sensação. Principalmente porque o Sol tá lá em Touro, né? O Sol rege Leão e Touro também fala dos 5 sentidos. Leão e Touro são signos que buscam muito pelo prazer. Claro que de uma maneira desenfreada, exagerada, não é legal também. Aqui a gente tá falando do extremo oposto, mas num nível saudável, num nível que traga alegria e satisfação, é muito positivo para a gente elevar nossa frequência e conseguir viver uma vida cada vez melhor. Como a gente vai entrar na energia de uma lua crescente, a gente precisa lembrar que o crescimento faz parte da evolução. A gente está aqui para isso, para crescer, para se desenvolver, e essa energia ela fala muito do nosso crescimento e o que a gente está fazendo em direção a isso. Quando a gente não faz nada, a gente entra na inércia, a vida vem e empurra a gente. E a dor e o sofrimento é quando a gente resiste, então a gente fica ali fazendo força para a vida não nos movimentar. Percebe se não é isso que vem acontecendo com você e ouve o pedido da vida por movimento, por crescimento, porque é isso que vai fazer você sentir que a vida faz sentido, que viver vale a pena e que você está crescendo e evoluindo cada vez mais. Em relação a esse crescimento, a gente precisa ao mesmo tempo entender que por mais que a gente tenha pressa, é preciso respeitar o tempo certo de cada coisa, para que as coisas possam realmente acontecer. Então eu sempre faço essa analogia, mas ela é muito real. Quando a gente planta uma sementinha, a gente sabe que ela vai demorar um tempo para crescer. A gente sabe que não existe uma flor instantânea, que você põe a sementinha e puf, ela existiu. Mas quando a gente fala dos nossos planos, projetos, sonhos, a gente não tem essa visibilidade clara da semente plantada até o crescimento da planta, que é o nosso sonho ali. E a gente acaba achando que tem que ser rápido, que tem que ser para ontem. E a gente se frustra, entra em negação e toda essa energia que a gente coloca ali faz com que eu evite aquilo de acontecer. Isso se chama efeito Zenão para a física quântica, porque a gente evita o decaimento da onda, a gente evita a cocriação da realidade. Se a gente ficar ali desenterrando a semente toda hora, ela não vai nascer e a gente vai estragar essa semente ainda por cima. Então essa é uma reflexão muito válida para esse momento, porque não significa que esse crescimento, que as coisas acontecerem, vai ser de uma hora para outra. Vai precisar sim de calma, paciência, respeito ao tempo certo de cada coisa. Tem coisas que demoram mais, tem coisas que demoram menos. Nós mesmos temos o nosso próprio tempo e a gente precisa aprender a respeitá-lo cada vez mais. Então, para fechar, dentro dessa energia que vale por toda semana, inclusive porque é a energia da lua crescente oficial, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a impulsividade, com os excessos de todo tipo, como eu já comentei que Leão em Touro tem, né, essa tendência a buscar prazer a qualquer custo e negar o crescimento e a disciplina que a gente precisa ter sim para fazer tudo isso acontecer. Mas oficialmente essa energia da lua crescente vai estar valendo para a semana que vem, então eu vou reforçar toda essa leitura, essa energia no próximo vídeo. Então, antes de falar da cartinha da semana, eu quero deixar um convite aqui, que é para você acompanhar a leitura comentada que eu estou fazendo do livro Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Esse livro é maravilhoso, quando eu li eu fiquei muito impactada, por isso eu decidi fazer essa leitura comentada através de pequenos vídeos onde eu leio um trecho de cada capítulo. E aí logo em seguida eu faço os meus comentários, as minhas reflexões, os insights que eu tenho durante a leitura. Não é nada preparado, eu faço tudo ali na hora que eu tô gravando, confesso, mas vem muito do meu coração e por isso acaba saindo mensagens muito bonitas, muito profundas, que reforçam muito mais
àquilo que está sendo dito no livro. Eu já fiz anteriormente 2 leituras comentadas, elas estão disponíveis também aqui no meu canal. Uma é do livro Mensageiros do Amanhecer, que é um livro canalizado por pleiadianos, então é muito legal se você gosta desses temas. E o outro é O Cavaleiro Preso na Armadura, que é um livro bem curtinho, mas também metaforicamente fala desse caminho do despertar da consciência, desse caminho de autodesenvolvimento e busca pelo autoconhecimento. Todos os 3 estão disponíveis gratuitamente aqui, e se você sentir de começar uma leitura, como um audiolivro, na verdade, que você vai ouvindo enquanto você vai para o trabalho, enquanto você faz as suas atividades, vale muito a pena se você quiser ter esse conhecimento, acessar essa energia, porque ela pode ajudar você a ter grandes percepções sobre a sua vida. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo das playlists com as leituras comentadas. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com a carta Desaceleração. E é muito interessante que numa semana de lua nova, né, de eclipse em Touro para lua crescente em Leão, a gente tenha tirado essa carta. Touro é uma energia muito conectada com essa cartinha. Ele fala do tempo certo das coisas, de um ritmo mais lento, mais perseverante. Não é energia ariana, agitada, que quer tudo para ontem. É uma coisa que vai com calma, que vai acontecendo passo a passo. E a mensagem dessa semana está nos convidando a desacelerar um pouco mais, principalmente nas nossas expectativas. Talvez nas nossas ações a gente já esteja meio parado, meio confuso por conta da energia do céu. Está um pouco mais desafiador sim agir. No entanto, a gente quer tudo para ontem, a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. Então olha só a armadilha, a gente não faz o que é preciso e ainda espera que aconteça rápido. O resultado vai ser frustração, decepção, uma sensação de que as coisas não estão acontecendo, só que a gente não está permitindo, porque a gente não está seguindo a receita, digamos assim. Então se eu ajo, se eu faço a minha parte, se eu solto a expectativa, respeitando o tempo de cada coisa, aquilo invariavelmente uma hora ou outra vai acontecer, não tem como. É como você fazer um bolo e você não esperar que ele fique pronto. Se você fizer tudo certinho, o bolo vai ficar pronto, o bolo vai ficar bom. E a gente também na nossa vida, às vezes esquece um ingrediente ou quer comer um bolo, mas não está disposto a preparar esse bolo. A gente quer que esse bolo apareça na nossa vida. E sim, às vezes isso pode acontecer. Eu não tenho essa crença, né? Não acredito que a gente precise lutar, fazer muitas coisas para tudo acontecer. Mas a gente pode sim tomar certas atitudes, fazer certas coisas que estão mais alinhadas com aquilo que a gente quer receber. E isso vai tornar mais fácil o processo. Então nessa semana, percebe em que área da sua vida talvez você precise diminuir um pouco o ritmo e principalmente diminuir um pouco as expectativas. A pressa não nos leva num lugar especial, ela nos leva para um lugar de ansiedade, que é onde a maioria das pessoas está vivendo nesse momento. Então, antes de terminar, eu quero só deixar uma pergunta para quem quiser responder para mim aqui embaixo. E a pergunta dessa semana é: qual foi a fase de maior crescimento na sua vida? Eu quero saber um pouquinho mais da sua relação com o crescimento, da sua reflexão de talvez não ter pensado antes que existia um momento ali da sua vida que você cresceu muito, que você se desenvolveu, e eu quero que você traga isso à tona, tome consciência e deixa para mim aqui embaixo para eu saber, para eu me conectar mais com você. Eu vou adorar ler mais as suas respostas aqui embaixo. E hoje eu senti, não sei porquê, de responder essa pergunta para dar um exemplo também pessoal aqui. E para mim a fase que eu mais cresci foi a fase do meu despertar. Foi lá em 2014, quando eu tive uma depressão profunda, quando eu despertei para esses assuntos, eu comecei a buscar, comecei a meditar, comecei a estudar astrologia, comecei a fazer terapias. Então foi muito especial para mim e foi um momento de muito crescimento. Foi realmente um salto quântico de quem eu era para quem eu estava me tornando. E eu continuo nesse processo até hoje, com certeza, mas aquela fase ali foi uma mudança da água para o vinho. E eu espero de verdade
que você também tenha tido fases assim e que você ainda possa ter muitas e muitas outras fases de crescimento na sua vida. Eu desejo para você uma linda semana após eclipse, que você sinta essa conexão com você mesmo, com a sua própria vida e possa vivê-la sempre, sempre, cada vez melhor. Um beijo no coração e até semana que vem. Tchau, tchau!